Quarta parte. Diretrizes pastorais. Não se descuidem as outras formas de piedade. Para afastar da igreja os erros e os exageros de que acima falamos e para que possam os fiéis, guiados por mais seguras normas, praticar o apostolado litúrgico com abundantes frutos, achamos oportuno, veneráveis irmãos, acrescentar alguma coisa para a prática da doutrina exposta. Tratando da genuína piedade, afirmamos que entre a liturgia e os outros atos de religião, desde que sejam retamente ordenados, entendam ao justo fim, não pode haver verdadeiro contraste. Há até alguns exercícios de piedade que a Igreja recomenda grandemente ao clero e aos religiosos. Ora, desejamos que também o povo cristão não fique alheio a destes exercícios. Estes são, para falar apenas dos principais, a meditação de assuntos espirituais, o exame de consciência, os retiros espirituais, instituídos para a reflexão mais intensa das verdades eternas, a visita ao Santíssimo Sacramento e as orações particulares em honra da bem-aventurada Virgem Maria, entre as quais excele, como todos sabem, o Rosário. A essas múltiplas formas de piedade não pode ser estranha a inspiração e a ação do Espírito Santo. Elas, com efeito, se bem que de várias maneiras, visam todas a voltar e dirigir para Deus as nossas almas, porque as purificam dos pecados, as dispõem à conquista da virtude e as estimulam à verdadeira piedade, habituando-as à meditação das verdades eternas e tornando-as mais capazes da contemplação dos mistérios da natureza humana e divina de Cristo. Além disso, nutrindo intensamente nos fiéis a vida espiritual, preparam-nos para participar das sagradas funções com fruto maior e evitam o perigo de se reduzirem as orações litúrgicas a um ritualismo vão. Não vos canseis, pois, veneráveis irmãos, do nosso zelo pastoral, recomendando e encorajando esses exercícios de piedade, dos quais brotam, sem dúvida, para o povo que vos foi confiado frutos salutares. Sobretudo, não permitais, como alguns pretendem, ou com a desculpa de renovação da liturgia, ou falando com leviandade de uma eficácia e dignidade exclusivas dos ritos litúrgicos, que as igrejas sejam fechadas durante as horas não destinadas às funções públicas, como já acontece em algumas regiões. Que a adoração e a visita ao Santíssimo Sacramento sejam menosprezadas, que se desaconselhe a confissão dos pecados feita com o fim único de devoção, que se desleixe especialmente entre a juventude o culto da Virgem Mãe de Deus, que no dizer dos santos é sinal de predestinação. São esses frutos envenenados sumamente nocivos à piedade cristã que repontam de ramos infectos de uma árvore sã. É necessário, por isso, extirpá-los, para que a seiva da árvore possa nutrir somente frutos agradáveis e ótimos. Visto que as opiniões manifestadas por alguns a propósito da confissão frequente são de todo alheias ao Espírito de Cristo e de sua esposa imaculada e verdadeiramente funestas para a vida espiritual, recordamos o que a propósito escrevemos com pesar na encíclica Mystici Corporis e insistimos, de novo, para que proponhais a séria meditação e a dócil atuação dos vossos rebanhos, e especialmente dos candidatos ao sacerdócio e do jovem clero, quanto ali vos dissemos em graves palavras. Zelai, pois, de modo particular, para que muitíssimos, não só do clero, mas ainda do laicato, e especialmente os pertencentes aos sodalícios religiosos e às fileiras da ação católica, tomem parte nos retiros mensais e nos exercícios espirituais realizados em determinados dias para incrementar a piedade. Como dissemos acima, esses exercícios espirituais são utilíssimos e até necessários para instilar nas almas a genuína piedade e para formá-las à santidade, de modo que possam aurir da sagrada liturgia benefícios mais eficazes e abundantes. Quanto aos vários modos sob os quais se costuma praticar esses exercícios, fique bem conhecido e claro a todos que na igreja terrena, como na celeste, há muitas moradas,
e que a ascética não pode ser monopólio de ninguém. Um é o Espírito, o qual, porém, sopra onde quer, e com diversos dons e por diversas vias, dirige as almas por ele iluminadas à consecução da santidade. A sua liberdade e a ação sobrenatural do Espírito Santo nelas seja coisa sacrossanta, que a ninguém é lícito, a nenhum título, perturbar e conculcar. É sabido, entretanto, que os exercícios espirituais de Santo Inácio foram plenamente aprovados e insistentemente recomendados pelos nossos predecessores por causa de sua admirável eficácia. E nós também, pela mesma razão, os aprovamos e recomendamos, como presentemente com prazer o tornamos a fazer. É absolutamente necessário, porém, que a inspiração a seguir e praticar determinados exercícios de piedade venha do Pai das luzes, do qual provém todo bem e todo dom perfeito, e disso será índice a eficácia com a qual servirão para que o culto divino seja sempre mais amado e amplamente promovido, e os fiéis sejam solicitados por um mais intenso desejo a participação dos sacramentos e a devida honra e respeito de todas as coisas sagradas. Se eles, ao contrário, se transformassem em obstáculos ou se revelassem em contraste com os princípios e normas do culto divino, então, sem dúvida, se deveria tê-los como não ordenados por pensamento reto, nem guiados por zelo iluminado. Além disso, há outros exercícios de piedade que, se bem não pertençam a rigor e de direito à sagrada liturgia, se revestem de particular dignidade e importância, de modo que são tidos por insertos no quadro litúrgico e gozam de repetidas aprovações e louvores desta sé apostólica e dos bispos. Entre esses, se devem enumerar as orações que se costuma fazer durante o mês de maio, em honra da Virgem Mãe de Deus, ou durante o mês de junho, em honra do Sacratíssimo Coração de Jesus, os tríduos e novenas, a Via Sacra e outros semelhantes. Essas piedosas práticas, que exercitam o povo cristão a uma assídua frequência do sacramento da penitência e a uma devota participação no sacrifício eucarístico e na mesa divina, como também a meditação dos mistérios da nossa redenção e a imitação dos grandes exemplos dos santos, por isso mesmo contribuem, com fruto salutar, para a nossa participação no culto litúrgico. Por isso faria obra perniciosa e de todo errônea quem ousasse temerariamente assumir a reforma desses exercícios de piedade para enquadrá-los apenas nos esquemas litúrgicos. É necessário, todavia, que o espírito da Sagrada Liturgia e os seus preceitos influam beneficamente neles, para evitar que aí se introduza algo de inepto ou de indigno ao decoro da casa de Deus, ou seja, em detrimento das sagradas funções e contrário à sã piedade. Cuidai, pois, veneráveis irmãos, para que essa pura e genuína piedade prospere sob os vossos olhos e floresça sempre mais. Não vos canseis, sobretudo, de inculcar a cada um que a vida cristã não consiste na multiplicidade e variedade das orações e dos exercícios de piedade, mas, acima de tudo, em que eles contribuam realmente para o progresso espiritual dos fiéis e ao incremento de toda a Igreja, porquanto o Pai Eterno nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e imaculados na sua presença. Devemos, pois, tender todas as nossas orações e todas as nossas práticas devotas a dirigir todos os nossos recursos espirituais à realização desse supremo e nobilíssimo fim.